Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda edição do podcast Nossa Amazônia. Me chamo Arthur de Max Sampaio e sou aluno da Escola Família Agroextrativista do Carvão e hoje serei o locutor do nosso podcast. A nossa convidada de hoje é a Dona Rocilda Socorro Viana Pacheco. Olá, Dona Rocilda, agradeço a sua participação com o nosso podcast. Olá, eu me chamo Rocilda, estou como presidente da Associação de Mulheres Agroextrativista da Foz do Rio Mazagão Velho, AMPA Foz. Então, Dona Rocilda, você trabalha na Associação de Mulheres. Você pode nos contar um pouco sobre essa associação? Sim. A associação ela é específica de mulheres, né? Ela foi criada em 2002, com 24 mulheres que sonhavam em vender a sua produção, mas não tinha como, né? Sim. Então, daí que surgiu a ideia de contar a associação, criar. A senhora consegue nos dizer quem participou do processo de criação? Sim. A ideia ela veio da minha sogra, né? Conversando com a gente, e um dia a Dalva Miranda, ela sempre teve muito próximo da gente, né? Ela morou na nossa comunidade, né? E ela é muito próxima, e aí daí, numa conversa com ela, surgiu a ideia, né? Minha sogra perguntou para ela se seria possível criar uma associação de mulheres, e ela falou que sim. E ela foi ela que nos ajudou desde o início, nos levando, porque a gente não tinha ideia de como seria uma associação. E ela nos levou para participar de reuniões, chegamos a ir lá para o Maracá, um encontro que tinha de lideranças, e a gente foi. E quando a gente voltou, começou a se trabalhar na criação da associação. Só para esclarecer, Dona Rocilda, onde fica a associação? Porque aqui no nosso podcast estamos no estado do Amapá, mas o estado do Pará é logo aqui pertinho. Onde fica a associação? A associação ela fica no Pai Foz do Rio Mazagão Velho, aqui mesmo no Amapá, aqui no município de Mazagão. E você é do mesmo lugar de onde vem a associação? Eu moro lá, eu morava na ilha, e depois que eu me casei eu vim morar na Foz do Mazagão. Estou morando lá há 27 anos, que eu moro ali na comunidade. Mas eu acho que hoje a senhora já se considera mais sendo de lá, né? Porque faz 27 anos. Eu já me considero mazaganense, né? Então a senhora mora lá há 27 anos. Há 27 anos que tem a associação? Não. A associação ela foi em 2002. 2002. Dia 29 de junho de 2002, quando foi criada a associação. Associação de Mulheres. A senhora consegue me dizer como a associação se mantém ultimamente? Os trabalhos da associação são as mulheres que trabalham com açaí, né? Nosso foco, nossa principal, o carro-chefe da economia nossa é o açaí. Sim. Também a pesca do camarão, a agricultura familiar e também agora o cacau, né? Que também já é uma fonte de renda. Não muito, mas a gente está com um projeto de ampliar, né? Fazer o consórcio do açaí com o cacau. Ela colocou um ponto muito, muito bom que é o cacau, né? Que o cacau está chegando agora e acho que já está dominando um espaço ali nas associações, já está dominando um espaço na venda dos produtos extrativistas, se tornou um produto extrativista. A senhora consegue me dizer os desafios que vocês enfrentam nessa associação de vocês? Os desafios, eles são diversos, né? Logo no começo a gente tinha muitos desafios, né? Falta do conhecimento, mas aí a gente foi e conseguiu superar. A gente ainda tem muito desafio em relação ao preconceito, por ser mulher, por estar à frente de um trabalho. E isso foi, logo no início, isso foi um desafio, um dos piores desafios, né? Porque ouvia-se falar muito que o meu lugar era a cozinha, que eu não deveria estar na frente da associação, porque eu era mulher, sou mulher,
Então, o lugar de mulher na cozinha. Isso é um dos desafios. Sim. Um dos desafios que são vários, né? Uhum. Que a gente sabe como é hoje mais difícil para vocês, mulheres. A senhora pode me falar alguns dos impactos que tiveram resultados positivos para vocês, mulheres que são membros da associação? Bom, um dos impactos positivos depois da criação da Ampafoz foi que nós podemos vender o nosso produto. Todo mundo trabalha com agricultura, mas a gente não tinha como vender e para onde vender. Através da associação, a gente acessou o PA e vende o nosso produto. Nós comercializamos ele, da agricultura familiar. E também, através da associação, a gente também pôde vender de forma organizada o açaí. E através dessa forma que a gente organizou-se para vender o açaí, nós conseguimos trazer uma escola, que a nossa comunidade não tinha. Então a gente conseguiu, ganhamos a escola e repassamos para o município. Hoje a escola que nós temos foi a associação que conseguiu, em parceria com a empresa que comprava o açaí e repassou para a Ampafoz. A Ampafoz repassou para o município. Hoje é a escola que temos na nossa comunidade. Então já é um impacto bem grande que trouxe um resultado muito bom para vocês, né? Pois graças a vocês, seus filhos têm onde estudar hoje, no caso. A senhora pode me dar sua opinião sobre a importância da associação de vocês? Da Associação de Mulheres da Foz? Olha, a importância da associação é que através dela a gente busca o melhoramento para a comunidade, né? Tanto na cadeia produtiva, né? Por quê? Porque é através da organização que a gente consegue trazer os benefícios para dentro da nossa comunidade. Na comunidade não tinha uma escola. E aí vocês que foram atrás, correram atrás e conseguiram trazer essa escola até vocês. A senhora pode dizer pra gente como foi basicamente esse processo aí de trazer a escola? Esse processo da gente conseguir ganhar essa escola foi uma parceria feita com a empresa Sambazon. Nós vendemos o açaí e ela nos deu uma escola. Foi essa parceria que foi feita e que nos trouxe a escola. Através da associação, para poder a gente vender o açaí de forma organizada. Sim, então acho que foi graças à associação e graças a vocês, né? Membros que foram atrás e que foram em cima para conseguir realmente essa escola, já que seus filhos precisam ter uma boa educação. Além da escola também, através da associação, a gente já pôde acessar vários projetos, né? Pelo PPI, que foi fortalecimento na cadeia produtiva do açaí e do camarão. Através da associação, a gente ganhamos kits, né, do açaí. A gente conseguiu ganhar 25 kits para os produtores, para as produtoras, que são sócia da associação. Então, através dela veio os kits do manejo de açaí e kit do camarão, da pesca do camarão artesanal. E, ultimamente, a gente também tem uma parceria com a Embrapa, né, um acompanhamento e um projeto a ser desenvolvido, que estamos aí com um projeto de viveiro de criação do camarão no tanque. E também podemos acessar um projeto pela Embaixada Alemã, a Fundação Ronald, de energia solar e tratamento de água. Essa energia solar, ela veio para contemplar não a nossa comunidade, mas as escolas. As duas escolas, tanto do município quanto do estado, através da fundação, a gente conseguiu a energia solar e estamos implantando, foi implantado recentemente os kits de energia solar nas escolas e futuramente vai vir de tratamento de água, que é de muita importância para fazer o alimento e para nossas crianças tomarem uma água de qualidade, né, através da associação. A gente está levando isso aí. E também foram 18 famílias contempladas com kit de energia solar.
E essas 18 famílias, elas estão na Ilha do Pará, nossa vizinha aqui. Por quê? Porque o nosso financiador disse que a prioridade são para as famílias que de fato não têm energia. Nós morando na Foz, nós temos energia elétrica. É precária, mas nós temos. Então o foco era levar para onde não tinha. E a gente fez, levamos para 18 famílias da Ilha do Pará que foram contempladas com placa de energia solar. Então a associação de vocês começou diretamente com açaí. Só que agora tem outros produtos, não é isso? Sim. A senhora pode citar alguns deles e se tem alguns produtos futuros aí em mente? Olha, a gente trabalha com extrativismo, né? Então o que nós temos lá? Nós temos, além do açaí, nós temos o cupu, nós temos a graviola, nós temos o teperebá, as hortaliças, né? Porque cada mulher trabalha com uma espécie, né? Tem o pessoal que trabalha com as hortas, né? Se dedicam às hortas. E também, no meio do açaí, ali nós temos o cacau, nós temos a graviola, tem o cupu. E o que a gente pega e transforma em produto do fruto para entregar lá no PA e que vai servir de merenda regionalizada para nossas crianças nas escolas. Dona Rosilda, como era o cenário antes de vocês terem a associação? Porque a associação hoje facilita a venda para vocês. E antes, como vocês faziam para ter a comercialização desses produtos? Antes, cada um vendia por si. Todo mundo trabalhava, extraía seu açaí, pegava seu produto e vendia, né? A preço, digamos assim, um ditado popular que nós temos, a preço de banana, né? Porque quando a gente entrega um produto, né, na feira, no Porto de Santana ali, é pelo um valor bem simbólico. Porém, era o único tipo de comercialização que vocês tinham, né? Ou era aquilo ou era nada. Ou era aquilo ou era nada. A maioria estragava, né? Porque nem todo mundo tinha como chegar com o seu produto na feira ou levar lá para o Porto de Santana, né? Só quando os atravessadores vinham até a comunidade para comprar. O camarão também, mesma coisa. Lá as mulheres, além do açaí, elas desenvolvem a pesca do camarão artesanal, né? 90% das mulheres são pescadoras de camarão. A senhora citou que o açaí era vendido por um preço bem baixo, né? Como você disse, a preço de banana. Esse valor dava para sustentar as famílias lá? Olha, tá com suficiência não, né? Mas era o que tinha, né? Então, ou vendia ou estragava. Então, a associação, graças à associação, hoje vocês conseguem vender o açaí, eu acho que mais rápido e por um preço bem adequado para cada uma das mulheres, né, associadas. Sim, de forma organizada, né? Então a gente tem um preço melhor. E não só o açaí, aí através da associação que abriu o leque para a gente poder vender os outros produtos, né? A própria banana, né? O cupu, a graviola, né? A macaxeira, as hortaliças. Então aí foi através da associação abriu tipo os vários nossos produtos, tudo aquilo que a gente produz a gente vende, né? Através da associação. Vamos dizer que a associação abriu portas para você. Exatamente. E aí veio as capacitação, manejo de açaizal, e aí foi só ampliando, né? O açaizal mesmo que já tinha um nativo, mas através do manejo feito de forma correta e foi só aumentando o plantio do açaí, né? O manejo do açaí. E não só agora a gente pretende, né, fazer o consórcio do cacau agora, porque o nosso cacau é cacau nativo, né? E vamos continuar com o projeto para implantar ele, fazer o consórcio no meio do açaí, como já tem pouco ainda, mas a gente pretende fazer em grande escala, expandir mais com o nosso cacau orgânico, que ele não é usado produto químico, né? E o cacau nativo, né? A gente está aproveitando as melhores espécies para fazer as mudas e implementar dentro do açaizal, fazer um consórcio.
Então, dona Rosilda, anteriormente você falou sobre as dificuldades da criação da associação. Agora eu lhe pergunto como foi que as pessoas reagiram quando souberam que vocês estavam criando a associação. Não só das mulheres, mas dos homens também. Vamos dizer, de toda a comunidade lá na Foz do Madureira. A princípio foi só 24 mesmo mulheres que acreditavam que ia dar certo. E tem aqueles um que só acredita depois de ver se dá certo, se não dá. E assim foi, né? E hoje, assim, não só essa resistência ficou lá no passado, mas assim, a gente tem muitos hoje ainda, como eu te falei, o preconceito, né? De dizer que é uma mulher que está na frente, que a mulher nunca ela sabe fazer nada. Isso continua, né? E a maioria das vezes, assim, são os homens, né? Que tem aquele preconceito por sermos mulheres. Que na cabeça deles a gente nunca está preparada para fazer as coisas, fazer acontecer e fazer dar certo. Eu acho que é uma luta muito grande para vocês em questão a isso. Porque mesmo a gente passando por tudo que já passamos, hoje ainda tem homens que não acreditam realmente que vocês são capazes. A gente tem 2 públicos dentro da associação. Tipo, a gente tem 200 mulheres lá, sócios. Só que só as que são atuantes são 30. Porque as outras foram, porque elas não olham a associação como instrumento de trabalho, né? Porque é o que nós somos. Elas olham ainda, a gente está trabalhando para tentar mudar essa visão, que a associação ela não é assistencialista. Nós não fazemos esse trabalho de o fulano que está aqui porque tem que ganhar isso, que ele tem necessidade. Não, a gente está aqui, essas 30 que estão é porque elas são que trabalham, né, e já entenderam que a gente, para dar certo, para crescer junto, tem que estar aqui em união, mas tem que estar trabalhando. E que não vê mais a associação como assistencialista, né, que não é o trabalho de fazer esse, não é o trabalho da associação. Por exemplo, isso é o trabalho do CRAS, né? Ele que trabalha o pessoal que vai dar assistência das famílias que estão necessitadas, mas ainda tem. A maioria nos vê assim, acha que a associação é para dar assistência, né? A associação tem 23 anos. Durante esses 23 anos aí, durante todo esse percurso, qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram lá na associação? Olha, a dificuldade foi logo no começo, né? Porque para poder dar certo e as coisas começarem a andar, ela foi fundada em 2002. Só que ela começou a trabalhar, de fato, foi de 2015. Foi de 2015 que a gente começou a colocar ela para, tipo, a trabalhar com aquilo que ela foi criada, né? Por exemplo, vendendo a sua produção. Então, ela teve primeiro, ela criou e ela tipo foi engatinhando até ela começar a chegar nos conhecimentos e a gente conseguiu o nosso mercado, foi em 2015. A dona Dalva, a presidente da associação aqui da ANAMA, me contou uma história que você foi ameaçada de morte. Como é que foi isso? Nós vivemos em uma área de assentamento, né? Nosso território, ele foi criado um assentamento, né? Assentamento extrativista. E nessa criação do assentamento, tem uma área lá que era de um americano, que tinha uma empresa, que exportava madeira, e essa área estava lá. Ninguém morava nela lá. Quando criou o seu assentamento, eles lotearam a área, né? E muitas famílias foi lá, se apossou dos lotes, tiraram madeira e depois começou a vender. Aí já veio um segundo, já veio um terceiro que estão lá nessa área. E daí começou uma briga na justiça do dono da área, do americano que se diz dono da área, né, com as pessoas que estavam ali.
A princípio era só com o caseiro, que ele dizia que era o caseiro que era o culpado. Só que começou famílias morando ali. E nesse processo todo chegou quando os policiais foram lá, né? Teve pessoas que foram lá, como ele estava na justiça, então ele tinha ganhado. E eles foram lá, ameaçaram as famílias, dizendo que eles iam derrubar a casa, que eles iam colocar todo mundo fora. E eles me procuraram. Até então eu não era envolvida, até porque a nossa associação, ela não era gestora do assentamento. Era uma outra associação que acabou. Então era essa associação que era gestora do assentamento. E quando eu fui procurada pelas famílias, que iam perder a casa, iam derrubar tudo, então eu comecei a lutar por eles, né? E foi quando veio a ordem que era para despejo, para tirar todo mundo mesmo, eliminar, para ir todo mundo embora. E a gente correu, nós tínhamos 3 dias, né? E aí fui pedir ajuda e fomos batendo de porta em porta até que conseguimos a defensoria. A defensoria pública veio, né? Ouviu os moradores e entrou com o pedido de cancelar, eliminar por horas, por dias, né, que isso leva tempo. E aí então parou a ação. Então a justiça, a defensoria teve um tempo para poder lutar por essas famílias. E aí parou lá a ação de derruba das casas, de mandar todo mundo embora. Mas como isso demora, então ela estava na justiça aqui do município, né, da comarca do município. E por se tratar de uma área federal, a gente foi até o INCRA, fomos até o desembargador, juntamente com o INCRA, eu fui junto, e pedimos que tirasse o processo da comarca do município e que levasse para a Justiça Federal, já que se tratava de uma área federal. E aí assim foi feito, né? O juiz federal pediu o processo para lá, foi para lá. E aí retornou, né? O juiz devolveu o processo para o Mazagão. Daí que entrou a confusão. E por ironia do destino, eu fui candidata, né? Na época. Depois de tudo isso, enquanto estava nessa luta toda, veio a campanha e eu fui candidata a vereadora. E passou. Não cheguei, mas a luta continua, voltei a assumir o posto eu estava afastada, né? Sempre me afastei da associação para ir para a campanha. Quando eu retornei, final do ano, depois da eleição, retornei. E quando foi no início do ano, desse ano, chegou para a defensoria dizendo que ele foi informado que o processo tinha voltado, né, saiu lá da Justiça Federal e voltou para a comarca do Mazagão. E o defensor falou que estava de férias e que quando ele chegasse ele iria tomar pé da situação para voltar a entrar, recorrer. E alguém, eu não sei quem, né, falou para as famílias que eu tinha tirado o processo de lá e trazido para Mazagão, coisas que eu não tenho esse poder. E isso gerou com que as famílias me ligassem e me ameaçassem de morte. Se eles perdessem, né, a terra lá, eles iriam me matar. Sendo que se eles não saíram de lá, foi porque eu fui lutar por eles, né, para que eles não tivessem saído na época quando veio a ordem de despejo. Então eu lutei para que eles ficassem e permanecessem. Até hoje eles estão lá. Então, esse processo está rolando, né? A Defensoria Pública está cuidando do processo. E mais, alguém mal intencionado tentou levar essa informação para eles e eles queriam me matar, né? Foi ameaçado de morte. Teve que ir para a delegacia, registrar um boletim de ocorrência para que a justiça tomasse as providências, né? Então, tudo isso já aconteceu, né? Uma falta de informação muito grande, né?
Porque se eles sabem que a senhora está com eles, como que a senhora ia trazer de um lugar para o outro, sendo que, como a senhora disse, nem a senhora mesmo tem esse poder? Dona Rosilda, a senhora contou sobre os impactos, né? Os impactos positivos da associação. A senhora citou o preço melhor do açaí, a escola, algumas parcerias e projetos. A senhora tem mais alguma coisa que a senhora queira citar para a gente? Em relação os impactos positivos, digamos, na cadeia produtiva, né? Crescimento da comunidade em relação ao açaí, né? Então hoje a comunidade lá ela é bem estruturada, digamos assim, né? Todos os produtores de açaí, né, são pessoas que têm suas casas boas, têm suas lanchas de voadeira boa, tudo vindo através do açaí, né? Então, isso impacta na vida da gente. Por quê? Porque através de formação, através das formações do manejo do açaí, como a gente tem que planejar, da organização de como você vai vender o seu produto. Então, o impacto positivo foi o crescimento, né? Apesar da gente viver aqui no quintal, né, do estado, mas a comunidade cresce por conta própria, né? Sim. Né? Ali nós temos até academia dentro da nossa comunidade, né? Tudo por conta própria, não tem nada de governo nem de prefeitura, não tem nada de poder público, é tudo por conta própria mesmo, né? A pessoa trabalha, investe no açaí, faz o financiamento e vai crescendo, né? Quem está ali com foco mesmo na produção, vai crescendo. E hoje também a gente temos a nossa parceria aqui com a NAMA, né? Associação Nossa da Amazônia, e que já deu o curso também para a gente da criação do mel das abelhas, né? Vai para ali. E também já 20 famílias vão ser contempladas, né? Parece, com o mel. Mas tem a criação do mel também, que não deixa de ser a abelha, é um dos que poliniza o açaí, né? Que leva ali fazendo aquele processo todo. Então, vai nos ajudar, vai gerar renda também, né? Porque o mel é vendável, né? Então, são essas as parcerias positivas que nós temos dentro da comunidade, né? Da Topaz. Então, dona Rosilda, só pelo fato das pessoas já se juntarem, se organizarem, né? Já muda de fato a comunidade de vocês. Eu acho que isso aí faz muita diferença, pois é um povo que está ali unido, lutando por um só objetivo, que é crescer a comunidade, expandir a comunidade. Sim. Dona Rosilda, a senhora vê hoje uma certa diferença do passado agora para o presente lá na comunidade sobre as tecnologias? Sim. Mudou muito no passado. Nossas avós, minha mãe, né? Não tinha a batedeira do açaí. A gente amassava o açaí, o alguidar. Usava-se a peneira, né? Então era amassado. Depois, com o passar do tempo, né, o próprio homem criou uma batedeira manual, feita de madeira, né? E aí a gente já não passou mais a amassar o açaí com a mão, mas sim bater na batedeira manual. E agora nós já não utilizamos mais essa batedeira, né? A gente já temos a batedeira elétrica, que é tudo de inox, que faz o açaí, né? Então, teve uma mudança, né, nesse aspecto. E também, no passado, as nossas mães, a nossa avó, a gente mesmo fazia, por exemplo, a nossa corda de rede. Hoje a gente compra, né? Hoje nós estamos que tudo comprado. A gente compra tudo. Até para atar rede, você compra. Antes, eu me lembro que eu tinha uns 10 anos, a gente não comprava. A gente ia na mata e tirava uma envira de uma árvore, colocava de molho e descia. Aquilo era corda para atar nossas redes. A gente tinha se plantava muito, né? Então, o próprio fumo, minha avó, ela fumava, mas ela nunca comprou, né?
Ela mesma produzia o tabaco dela, plantava e fazia, de forma tudo artesanal, né? Aquilo que ela construía. Ela mesma. Ela mesma, né? Não comprava o cachimbo, ela construía de barro, né? Então ela fazia o cachimbo, ela fazia o tabaco, o próprio tabaco, e hoje o pessoal tudo tem que comprar, né? Na época não, né? Então usava-se as lamparinas, né? A gente não tinha energia, usava lamparina. E hoje não, hoje nós já temos energia. Quem não tem energia elétrica, tem uma placa solar na sua casa para ficar no claro. E no passado não, nós usávamos lamparina. A Ampafós ainda está atualmente funcionando, né? E então, se alguém quiser entrar em contato ou fazer uma parceria, como é que a gente consegue esse contato? Olha, nós temos uma página no Facebook, Ampafós. Entra lá que vai encontrar a Ampafós. Nós temos o Instagram da Ampafós, que está recente, né? A gente não tem muita coisa ainda, que a gente ainda vai colocar umas coisas lá ainda. Mas já tem, né, o Instagram da Ampafós. E também nós temos o WhatsApp, né, que é 96 91 17 8777, né, que é o nosso WhatsApp da Ampafós. E vai lá na página do Facebook, procura Ampafós, vai encontrar a gente lá. Eu acho que a gente conseguimos dar uma boa ideia para os nossos ouvintes sobre a Associação de Mulheres. Você possui alguma consideração ou mensagem final? Quero só agradecer pela oportunidade, né? E dizer que a gente está para somar, para fazer parceria, né? Quem quiser trabalhar com a gente, já falei onde nos encontrar, né? Com a nossa página, Ampafós, nosso contato. E só querendo agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui e falando um pouco da nossa trajetória, de nós mulheres extrativistas, que vivemos na beira do rio Amazonas aqui, né? Mulheres ribeirinhas, e que trabalham com extrativismo. A gente agradece, muito obrigado pela sua presença e a gente espera ver você de novo aqui no nosso podcast futuramente. Obrigado. Então, pessoal, o nosso podcast completo pode ser visto no YouTube. As partes principais vão ser postadas no Instagram. E eu peço a vocês que possam seguir e curtir a nossa página do Facebook e o nosso perfil lá no Instagram. Podcast Nossa Amazônia e Rádio Nossa Amazônia.